Marcos, capítulo de número 9. Nossa conversa é breve nesta manhã, até porque já conversamos muito sobre o assunto. Claro que é um assunto inesgotável, tanto à luz do conhecimento humano, quanto à luz da Bíblia, principalmente da Bíblia, pois é um livro inesgotável. E essa manhã eu quero olhar mais uma vez para esse texto. Já havia citado em determinado ponto de uma mensagem, não sei se foi da primeira ou da segunda. Na oportunidade, citamos duas situações sobre o texto. E eu volto aqui para a gente tirar mais algumas lições. Amém? Para você que está chegando hoje ou para você que está nos assistindo, essa é a quarta mensagem que estamos pregando neste mês de outubro sobre criação de filhos, ok? Falamos, nem lembro mais, mas falamos sobre muitos assuntos, né? Falamos sobre responsabilidade, né? Falamos que o inimigo sou eu, né? O próprio pai. Falamos sobre a perseguição da serpente com relação à semente, que são os nossos filhos. Falamos um outro texto que agora não vou me lembrar, agora no momento. Enfim. E hoje nós chegamos a esse relato bíblico. E neste relato bíblico, a partir do verso de número 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 9, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, quais discípulos? Que outros discípulos? Os discípulos que não haviam subido ao Monte da Transfiguração. Jesus escolhe 3 dos 12, deixa 9 embaixo e leva Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, eles vão ver Moisés e Elias, eles vão ver a roupa de Jesus ficando branca como a neve, vão pedir para fazer algumas barracas, tendas. Então, quando eles descem, e ao descerem, Jesus vai se encontrar com os outros discípulos. Não são os 70, são os 9 que não foram, ou não subiram. Viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que você está fazendo? O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? No que o pai respondeu: desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes,
disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou-o, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Amém? Então, nesse texto, eu acho que, eu penso, achar, deve ser a mãe de todos os erros, mas eu penso que esse texto contribui, ou contribuirá para nós nesta manhã. A gente percebe que há uma guerra sendo travada dentro desta casa. O que me chama a atenção nesse texto é que, para determinadas situações, são as mães que pleiteiam, são as mães que guerreiam as guerras, geralmente dos filhos. São as mães que vão se colocar como ponte, como intercessoras, por vezes, dos seus filhos. Mas neste caso, o texto vai dizer que é o pai do garoto que vai interceder por ele. Pelo menos em 3 situações na Bíblia, pelo menos em 3, nós vamos ver homens se colocando na brecha, homens se colocando em favor dos seus filhos. Claro que deve haver muitos outros textos, mas pelo menos 3 me vêm à memória agora. O primeiro é 4, já desceu mais uma aqui, chegou mais uma aqui. O primeiro que eu percebo é quando Gideão, já homem, já homem, vai à casa do seu pai, destrói os postes ídolos, as pessoas querem matá-lo. O pai intercede e diz: se Baal, é o Senhor, ele vai se vingar. Então é o primeiro momento, e ali é chamado Jerubaal, Então você percebe que um pai está intercedendo pelo filho. O segundo momento são os que eu estou tendo aqui um insight do Espírito Santo. Segundo momento, você vê um Davi que tem uma relação incestuosa, com Betseba, tem um filho, a criança vai morrer e ele está intercedendo diante de Deus. O terceiro é o Jairo, que sai da sua casa e vai diante de Jesus, quebrando a sua religiosidade, largando tudo para lá, porque a religião, ela não é maior do que os bens e a herança que Deus lhe deu. Eu não vou falar isso, não. Deixa que em outro momento eu vou falar isso. Em outra instância eu vou falar isso. Mas vou falar mesmo. A gente precisa ter equilíbrio. Nós aqui na CESO, a gente tem equilíbrio. Equilíbrio no sentido de... Eu vou botar um pouquinho aqui, que eu quero um pouquinho de mais grave. E aqui para mim fica melhor. Apesar de ficar... Está muito próximo à boca. Mas nós temos um certo equilíbrio em função do que nós já vivemos no Evangelho. E eu disse aqui que esse homem deixa a religião por causa do filho. E que equilíbrio é esse, pastor, que o senhor está dizendo que a igreja tem, a CESO tem?
Você vai perceber que na nossa dinâmica de igreja, os pastores estão aqui, né? Estão mais, eu falo quando estão mais envolvidos. Raro são os feriados que nós fazemos alguma coisa nessa igreja. Você pode contar no dedo. Se tiver 3 ao ano é muito. Ou se tiver 1 no ano é muito. Porque a gente entende de tempo para a família. Nós aprendemos isso no pastoreio. E nós falamos um dia, se um dia for pastor, não quero isso para a igreja que eu serei pastor. De todo feriado, colocar uma programação, um culto, para que você, líder, para que você que trabalha, deixe sua família em casa e tenha que estar na igreja. Você vai perceber que há lugares que de domingo a domingo tem reunião, culto, que seja lá, o encontro. E se você não for, você é excluído. Então, para você ser aceito naquela comunidade, você vai ter que abrir mão da sua família, dos seus, para poder ser aceito naquele ambiente. Esse homem, chamado Jairo, ele está dizendo, entre a minha religião e o que a sinagoga dita, eu fico com a vida da minha filha. Então, nessa demanda chamada criação de filhos, a gente precisa ter um certo equilíbrio. Porém, vale ressaltar, uma vez que nós, César, pastores, não somos essa igreja que sufoca, que coloca um arreio ou uma rédea sobre a vida do membro para que ele esteja em todo culto, em toda reunião, porque a gente entende que você tem as suas demandas familiares, amém? Por outro lado, você entendendo que nós não temos esse arreio, essa rédea, esse jugo, você também tem que fazer a sua parte por vezes, porque por vezes você diz, eu não vou porque eu tenho isso. Mas você precisa entender, dentro desse 365 dias que Deus nos dá, quais foram os dias que nós fizemos alguma coisa, ou algum culto, para que você precisasse largar a sua família. Então há pessoas que não vêm, e elas justificam, eu preciso estar com a minha família. Porém, ela não vem 300 e vem um culto só. Ou não vem, pastora Sema, o mês inteiro vem um culto só. Então a gente precisa de equilíbrio nessa construção. Ontem nós estivemos em Itaboraí pregando a palavra do Senhor. E conversando ali com o pastor, ele falando sobre criação de filhos, falando sobre para casais. Ele falou, um pai que não deixou de vir à igreja e trazer a filha, e a filha era envolvidíssima hoje, a filha aos 15 anos, para vir para a igreja, às vezes ela quebra tudo dentro de casa e não vem. Então o pai disse, vou abrir mão, deixa ela ir, eu vou, mas ela não precisa ir. Então perceba que há uma guerra estabelecida nessa questão. Então, voltando ao que nós estávamos falando, é um pai do Gideão, é o pai chamado Davi, é o Jairo que se coloca entre Jesus, né, e a filha dele, para levar um milagre para dentro da sua casa. É esse homem que não tem nome, mas ele tem um filho que está passando por uma demanda. Sabe o que está faltando nesse tempo?
são pais, pai, figura masculina, intercessores. Pais, e quando eu digo pais, não é pai e mãe, pais, eu vou ampliar, pais, intercessores, pais que se colocam entre os filhos e Deus, para clamar, para pedir. Geralmente na terça e no sábado, são os dias que eu não tomo café em casa. No mais, hoje, por exemplo, eu estava lá estudando, ela levou meu café. Vocês já sabem disso, né? Ela já vai lá com a bandejinha. Vou tirar uma foto para vocês verem, né? Bandejinha, suco, café, pão de queijo, bolo. Oh, glória. Mas na terça eu tenho um compromisso, tenho uma responsabilidade. Na sexta ou no sábado também, às vezes. Mas ela está aqui. A gente todo dia pela manhã. Pode ser a oração mais simples. Mas ela gosta de tomar café à mesa, né? E ela fica me esperando. Ela acorda mais cedo, eu acordo mais tarde. Para mim, 8h30 é um bom horário. Para outros, 10, meio-dia, 1h, né? Mas para mim, 8h30 é um bom horário. Meu corpo já está refeito. Mas nem sempre é assim. A gente toma café e antes de tomarmos café, pastor Regis, eu oro. Apresento o pão, apresento o café, apresento o dia. Falo, Senhor, abençoa o nosso dia. Que esse pão que nós vamos comer nos mantenha o nosso corpo físico de pé, não nos cause dano algum e tal. E oro pelos meus filhos, oro pelos meus netos e oro de forma geral pela igreja. Pode ser uma oração simples, mas eu estou começando o meu dia colocando os meus filhos e a minha família diante de Deus. Porque nós precisamos de pais intercessores, pais que entrem na lacuna entre Jesus e o seu filho, pais que sejam a ponte de restauração dos filhos. Então esses pelo menos 4 homens, devem ter mais, o pastor Regis já deve estar ali com uns 18 na cabeça, né? Mas esses homens, eles se colocam como pontes. Você vai perceber que todos eles, exceto Davi, que demanda mais tempo em oração, por 7 dias, mas os outros são orações rápidas, mas orações eficazes. Orações que eles vão clamar e você vai ver a resposta de forma automática. Com isso eu não estou dizendo que a oração do homem é mais poderosa do que a mulher. Nós vamos ver a mulher Ciro Fenícia orando por sua filha, clamando por sua filha, e imediatamente algo é resolvido. Então esse Senhor que aborda Jesus no meio da multidão, após Jesus descer do cume do monte, da transfiguração, ele vai trazer a Jesus um caso, ele vai trazer a Jesus uma situação, ele vai trazer a Jesus um problema, ele vai trazer a Jesus algo. O evangelista Mateus vai falar que esse homem, Mateus 17, vai falar que esse homem tem um problema. Ele está possuído por demônios. Marcos vai dizer que ele tem um quadro clínico. E aliado a este quadro clínico, ele também tem uma possessão de demônios. Lucas, doutor e médico, deveria trazer para nós uma profundidade melhor, descrevendo, não é, de forma categórica, descrevendo a patologia a qual o moço tinha. Mas ele vai dizer também que esse moço, de forma muito bem sucinta, como a grande maioria dos médicos fazem, tossiu, está resfriado, virose.
e ele dá um laudo médico rápido, mas Marcos vai se destacar. Marcos, diferentemente, não tendo o mesmo conhecimento clínico de Lucas, ele vai destacar esse moço. E ele vai dar detalhes. Então, quando esse pai chega, o pai vai dizer a Jesus, o pai vai falar: eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam resolver. O meu filho continua da mesma maneira, do mesmo jeito. Aqui o que me chama a atenção é que esse homem religioso, ele vai, entre aspas, à igreja de Jesus, pedindo uma resposta para o filho. Porque o mundo lá fora sabe que Cristo é a resposta. O mundo lá fora, como diz o texto, a criação, é Romanos? Eu não lembro agora, é Romanos? A criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então esse homem chega a Jesus, chega aos discípulos com a expectativa que aquela igreja inicial, aquela igreja que estava caminhando com Jesus, tivesse uma resposta efetiva para aquela questão, para aquele problema, para aquela situação dolorosa. E na verdade, a igreja, a qual, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, todos nós, estamos sendo olhados, todos nós estamos sendo observados. E ele leva ali com uma expectativa. E qual é a expectativa? Que aquela igreja, constituída de 9 apóstolos, desse uma resposta, desse uma solução para o problema daquele garoto. Quem está lá fora está esperando de nós uma resposta. Quem está lá fora está olhando para nós, crendo que nós temos uma solução, que nós podemos fazer, que nós podemos realizar, que nós podemos amenizar a dor de outros. Então esse homem, em último momento, talvez no momento de angústia, já com todas as suas expectativas frustradas, ele vai lançar a sua última cartada. Ele traz. Aquela igreja dos 9 não é uma igreja diferente desse tempo. A igreja dos 9 tinha muita discussão e pouco poder. Não é diferente desse tempo. A igreja desse tempo, nossa, que nós vivemos, tem muita teoria, tem muita discussão, mas tem pouco poder. Os enfermos ainda continuam enfermos. Os doentes continuam doentes. Os problemas familiares continuam insolúveis. Mas uma igreja que tem Jesus como centro, uma igreja que Jesus é o centro, uma igreja que permite Jesus se manifestar, muda a história de uma família, muda a história de uma casa, muda o contexto de uma região. Então esse homem vai dizer: eu trouxe o meu filho. E o quadro clínico dele é o seguinte, verso de número 18. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes
e fica rígido. Quadro de epilepsia. Esse moço tem e sofre de ataques epiléticos. Eu não sei se eu já trabalhei num lugar fazendo obra. Na época eu estava fazendo o assentamento do piso de azulejo na casa da Dona Maria. Já faleceu, uma senhora, bem senhorinha. E ela tinha um filho. Também faleceu. E eu trabalhava, meu ajudante estava lá. E vira e mexe. O nome do garoto não tem problema. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio caía. E era assim, 5, 6 vezes por dia. E a primeira vez que eu vi, eu não tinha a profundidade, o conhecimento. Fui tentar abrir a boca, porque ele enrola a língua. E eu fui tentar, e quem disse? E ela disse, não, Marco, tem que pegar uma colher para tentar desenrolar. E daqui a pouco ele voltava, e daqui a pouco. E ela dizia, Dona Maria, ela morava em frente à casa da minha irmã. Ela dizia, é um sofrimento diário. Ele tem essa questão desde pequeno. E a gente não consegue controlar. Então esse pai que chega a Jesus, olhando o texto, pastora Bia, olhando o texto, pastor Leandro, não é um pai relapso. A gente olha e fala, esse homem não fez absolutamente nada. Há situações que a gente não vai poder mudar na vida do nosso filho. E a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Certamente não havia ainda um diagnóstico estabelecido. Então algumas das doenças, e você vai perceber na Bíblia, que algumas questões, mesmo sendo biológicas, eles atrelavam a demônios porque eles não tinham a ideia. Eles não tinham o laudo para poder dizer isso é isso, isso. Então, se botava como uma questão espiritual. Ele está dizendo um demônio. Também eu entendo que há demônios que se apropriam dessas fragilidades psíquicas, porque é uma questão psíquica, para se manifestar. Algumas questões são demônios que entram, que se apoderam daquele ambiente. Mas no caso dele, ele tem os dois. Ele tanto tem uma questão biológica, como também há uma pressão espiritual sobre a vida daquele homem, daquele garoto. Então ele traz o filho e vai dizer, Senhor, o meu filho é jogado no chão. Você vai perceber que, por isso lá na leitura, perdão, eu estou aqui tentando construir, você vai perceber que o texto começa dizendo, Marquinhos, o demônio, eu não ia falar isso agora, mas vou ter que falar, pastor Júlio. Ele diz, o demônio o pega, ele enrijece o corpo, ele fica mudo, ele baba, ele trava os dentes e o demônio joga. Essa é a posição que o diabo quer ver a nossa geração e os nossos filhos, no chão. Por isso é necessário, Pai, nós apresentarmos, independente do que os nossos filhos estão enfrentando, da condição que os nossos filhos têm, ou estão, melhor dizendo, tem não, estão, porque é uma condição, ele está, ele não é. Apresentá-lo ao Senhor. Colocá-lo diante do Senhor e dizer, Senhor, o meu filho tem isso e tem isso. E eu vim a Ti, porque eu sei que o Senhor pode resolver.
Então esse homem vai na esfera mais alta. Esse homem vai onde ninguém pode ir. Jesus já é Deus. É homem, mas é Deus. E ainda, além disso, está revestido de um poder tão grande. Ele disse: meu filho está assim. Quantos pais encobrem o que o filho tem? Ou a condição que o filho está? Quantos pais a gente fala: seu filho parece ter isso. E o pai diz: meu filho não. Mas esse homem é lúcido. Esse homem, ele vai dizer: o meu filho, eu sei que o meu filho tem. A minha pergunta nesta manhã é: você sabe o que o seu filho tem? Eu já ouvi de pais: o filho fez besteira. E o pai, e quando eu digo os pais, né, um ou outro, dizer: meu filho, eu conheço, jamais faria isso. Alguém aqui? Alguém levanta a mão aqui que eu quero ver, para ver se eu estou pregando para alguém nessa manhã, falando. E alguém diz: meu filho jamais faria isso. E quando você vai lá e comprova, a pessoa ainda sustenta, diz: não, deve ter tido algum problema. Mas esse homem, Ana, ele é claro em dizer: o meu filho está na mão do diabo. O meu filho tem sido um instrumento para que o diabo possa mexer com a vida dele. Mas eu vim a ti, porque eu sei que você tem a solução. Repita, fala para alguém que está ao seu lado: Jesus tem a solução. Aí ele diz, vou aqui pular algumas coisas. Ele diz: há quanto tempo isso ocorre? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede? O pai responde: desde... O pessoal da área de saúde gosta muito dessa palavra. O pai faz uma anamnese. O pai faz um aprofundamento. O pai vai saber qual é a origem. Jesus vai saber qual é a origem. Jesus faz uma anamnese. Ele pergunta: eu posso? Mas me diga, há quanto tempo ele está sofrendo com isso? E o pai vai dizer: desde a... Perceba que algumas questões não são questões que se manifestam na vida adulta. Elas cruzam todo o crescimento dos nossos filhos. E ele está dizendo: o que está acontecendo hoje é resultado de uma condição da infância. Eu tenho observado isso nele, esse traço, eu tenho observado essa condição, eu tenho observado esse problema desde a infância. Desde pequeno ele é assim. Então perceba que esse homem, ele sabe o início do problema. Esse homem, ele sabe qual é a condição do filho e quando se deu a primeira convulsão. E Jesus disse: pois bem, desde a infância. A minha pergunta é: Jesus curou o homem? Jesus curou o pai? Ou Jesus curou o menino que estava dentro do homem? Porque às vezes, pastores e igreja,
o Senhor precisa curar o menino que está dentro de nós, para que o adulto se manifeste. Ele vai na raiz. Como diz os terapeutas, principalmente numa linha mais freudiana, eles vão lá buscar, não no passado. Eu não gosto da palavra passado. Alguém tem passado? Alguém aqui tem passado? Eu não, eu tenho história. Eu sou a minha história. Os meus 55 anos é a minha história. Eu não tenho passado. Eu tenho história. E a minha história é o que eu sou hoje. É o que me trouxe até aqui. Mas esse homem vai dizer, lá na infância, então Jesus vai entrar sabendo onde ele vai atacar, onde ele vai operar. Então Jesus cura o menino. E quando ele cura o menino, o homem se manifesta. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, quando Jesus curar a criança que está dentro de você, o adulto se manifestará. Pastor, que loucura é essa? Isso é uma verdade, Luiz. Por quê? Quantos homens são imaturos como criança? Quantas mulheres são imaturas como criança? Quantos homens, quantos adultos, de uma forma geral, você vê que falta-lhes maturidade. E você, muitas vezes, alguém já disse, fulano é igual criança. Alguém aqui levanta a mão, me ajuda a pregar nessa manhã. Fulano se comporta como uma criança. Porque o problema não é o adulto, é a criança que não foi curada. Foi a criança que não foi tratada. E aí essa criança que não foi tratada se manifesta na adultez. Aí Jesus diz, tá bom. Então ele tem esse problema desde criança. E a conversa continua. Ele diz, desde a infância. E ele diz, verso de número 21 e 22. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo está assim? Ele responde, desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Então você percebe, pastor Elisângela me deu a contribuição na outra mensagem, dizendo sobre a mudança. Mas você percebe que há uma dualidade. Você percebe que há uma mudança. Eu não quero usar essa palavra porque não é apropriada. Muita gente usa, e fala, fulano é bipolar. Mas nesse sentido há uma bipolaridade. Uma hora aqui, outra hora aqui. Uma hora aqui, há uma mudança e uma mudança de humor. Uma hora alegre e uma hora feliz. Uma hora rindo, uma hora brigando. E são coisas muito dinâmicas. E ele está dizendo, uma hora ele está bem, uma hora ele está na igreja, uma hora ele é fogo puro, mas outra hora ele é uma água. Mas isso não escute isso, fruto da personalidade dele. É um espírito. Eu sei, Senhor, que o meu filho não é assim. É um espírito. O que faz essa mudança de humor, o que traz essa dicotomia, não é fruto das características da personalidade dele. Tem um espírito agindo aí. Um espírito que a religião não pode, não consegue expulsar. Um espírito que a religião não consegue tratar. Um espírito que a religião não tem poder para dizer em nome de Jesus, sai. Mas o Pai sabe.
o que o filho tem. Vou falar uma coisa para você, como pai e como filho. O pai sabe o que o filho tem. O pai sabe o que o filho tem. Vez ou outra eu pergunto, o que você tem? Não, nada, o que você tem? Isso, aí começa, vai. No primeiro momento não tem nada, é verdade? Mas você dá aquelas 1, 2, 3, ele tem uma aí sentada ali, ó. O que você tem? Estou chateado. É isso, é aquilo. Mas o pai sabe. E o pai sempre vai recorrer e querer o bem do seu filho. Então ele vai dizer: muitas vezes esse espírito lança no fogo e na água para matá-lo. Escuta, ouve com um ouvido atento. Mas se pode alguma coisa, ele coloca o sofrimento em que lugar, pastora Sema? Deixa o texto. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão? Tem compaixão? Ele não está dizendo, tem compaixão do meu filho. Porque pais que amam, sofrem juntos. Pais que amam, sofrem juntos. Você vê, João passou 14 ou 16 dias, né, por aí. 15, 14 dias internado, João. 14 dias internado. Às vezes, né, ligava quase sempre para o Rodrigo. Rodrigo sofrendo. Mas no dia que ele começou a andar no quarto, ele liga: pastor, está andando no quarto. Pastor, começou a tirar a medicação. Porque pai sofre com os filhos. Ele está dizendo, o sofrimento do meu filho é o meu sofrimento. Mas eu sei que o Senhor pode resolver. Eu sei que o Senhor pode tratar. Eu sei que o Senhor pode trabalhar. Então esse pai está sofrendo também. Essa família está sofrendo. Essa casa está sofrendo. Ele diz, vai, Senhor, pode me ajudar ou nos ajudar. Como pais, a gente não pode fugir de algumas responsabilidades. Esse homem chama para si. O que me chama a atenção é que esse pai não desistiu desse filho. O que me chama a atenção é que esse pai ainda está, mesmo dentro da sua incredulidade, ainda acredita que há solução para esse filho. Eu vim dizer a alguém nessa manhã, ainda há esperança. Eu vim dizer nessa manhã que ainda há resposta. Eu vim dizer nesta manhã que ainda há intervenção divina. Eu vim dizer nesta manhã que ainda há milagres que podem acontecer. Eu vim dizer nessa manhã que Deus levanta nesse tempo pais especiais. Pais que não desistem, pais que acreditam, pais que investem, pais que rompem a multidão. Ei, deixa eu te falar algo que está no texto. Enquanto a multidão discutia, esse pai gritava. Nós precisamos de pais que gritem e digam: Jesus, meu filho está aqui.
Nós temos aqui nessa igreja pais especiais. Nós temos o Johnny, Sabrina, nós temos a Nana, Wellington, nós temos Josué, nós temos a Karen, nós temos a Jordana. Tem mais gente, acho que eu estou lembrando. Nós temos a Tamara, o Charles. Pais especiais. Que tem clamado pelos seus filhos. Que tem colocado seus filhos diante de Deus. Que tem pedido, usado e buscado o conhecimento linear, horizontal, mas não abrem mão de uma intervenção divina. Esse pai é o pai que grita. Esse pai é o pai que está no meio da multidão, meu amigo Beto. Ele vai dizer, o meu filho está aqui. Tem algum pai nessa multidão, nessa manhã, que pode dizer, ei, Jesus, o meu filho está aqui. Eu sei o que ele tem. E eu sei que o Senhor pode curá-lo. Eu sei que o Senhor pode transformá-lo. Eu sei que o Senhor pode mudar a realidade dele. Veja, Jesus, o que o inimigo fez. Jogou o meu filho no chão. Jesus disse, tragam. E quando o homem traz o filho, a Bíblia diz que Satanás, o espírito, se manifesta mais uma vez, jogando a criança no chão, o garoto no chão, o menino no chão, ou o jovem no chão, dizendo de uma forma intrínseca, esse corpo é meu. Eu estou aqui, desde a infância dele eu não sairei. Só que ele não sabe que ele está lidando com uma igreja que tem autoridade. O que ele não sabe é que ele está lidando com um Cristo que tem autoridade. Oh, aleluia! Que Deus levante nesse tempo uma igreja com autoridade. Que Deus levante nesse tempo pais intercessores que apresentem os seus filhos a uma igreja que tem autoridade. Você vai perceber que a igreja desse tempo tem piorado os filhos. Há um podcast na internet de pastores, e um pastor diz, tive um problema na minha igreja, uma mega igreja na Paraíba, e ele disse, a filha de um empresário se converteu e foi para lá. Resumo da ópera, a garota começou a se inclinar para as questões do lesbianismo. O pai, empresário bem-sucedido, foi à igreja e disse, pastor, o que está acontecendo? A minha filha está esquisita, ela não tinha alguns traços. E eu percebo uma inclinação para ela com meninas ou com pessoas do mesmo sexo. O pastor disse, eu não sei, mas eu vou averiguar. Começou a averiguar a igreja. Está na internet. Resumo da ópera. Havia uma estrutura dentro da igreja de moças. Quando elas acabavam o ensaio, elas iam para dentro do banheiro da igreja e ficavam se alisando e se beijando, uma estimulando a outra. O pai botou a criança na parede. E a menina disse, pai,
Eu aprendi isso dentro da igreja. Por isso eu te digo, não largue o teu filho por aí dentro da igreja. Ah, está na igreja. Você vai perceber que muitas pessoas, muitos jovens, hoje têm um comportamento distorcido. E aqui eu posso falar isso. Porque aprenderam esse comportamento cultural e social dentro da igreja. Então a igreja a qual o filho dele foi apresentado, ao invés de melhorar, piorou. A gente tem que monitorar. Um dia, falei para um pai, vi tua filha aqui na esquina, falei até para a Sema. Disse que vinha para a igreja, estava aqui na esquina e depois desceu com um garoto. Minha filha não faz isso, pastor. Minha filha diz que quando vai para a igreja, vai para a igreja. Eu me passei por mentiroso. Bem aqui na esquina. Falei, dá uma averiguada, porque eu fiquei parado dentro do carro, quietinho. Eu sou pastor, gente. Sabe qual é a conclusão? Vou falar para você rapidinho. Minha filha não faz isso, pastor. Ela disse que foi para a igreja, eu acredito que ela foi para a igreja. Sou mentiroso. Passaram-se os anos. Não casou. E ainda arrumou um filho. Eu que vou lá dizer agora que ele é mentiroso? A língua chicote do corpo, falava minha mãe. Arrumou um filho, jovem, não está casado, agora está com um filho, os pais criam. Porque a filha não fazia o que o pastor falou que ela estava fazendo. Por isso, a Anne está aí, não sei se a Anne e o Rafael estão aí. Estão aí. Nós não nos metemos em namoro de adolescente. Nós não nos metemos em namoro de... quer namorar? Seu pai deixou? Deus abençoe. A gente não se mete nisso. Porque não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é ensiná-los o caminho para o céu. Quem educa é o pai, não é a igreja. Eu penso que uma criança de 14, 15 anos deveria estar estudando, não namorando. Mas, se os pais deixam, a responsabilidade é deles. Mas voltando para cá. O que eu falava lá no início? Nem lembro mais. Pais especiais. Aí esse homem diz, verso de número 24. Então você vai perceber que essa situação afetou a família. Verso 24, estou terminando. Diz assim. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me. Quando a gente olha esse texto, pastor Elisângela, a gente tem a ideia que esse homem é um incrédulo, é um ateu. Mas ele já sofreu tanto com aquela questão que ele perdeu a fé que aquilo poderia mudar. Essa fala é a mesma fala da Sunamita, quando o profeta, o Eliseu vai lá, o Geazi vai lá e fala para o profeta, ela não tem filho e o marido é velho. Aí o profeta chega e diz, por esse tempo, você terá um filho. Ela diz, não me enganes. Ela não tem mais nenhum tipo de expectativa. O incrédulo não é aquele que não crê, é aquele que perdeu a fé.
Ele perdeu a esperança, ele perdeu a motivação. Ele está falando, eu parei de crer, eu já vim tanto à tua igreja, eu já vim tanto, já me envolvi tanto na religião, eu já sabe, eu conheço a Torá, eu conheço tudo, mas não resolve. Mas me ajuda a crer de novo, me ajude a acreditar de novo. E aí Jesus vai falar, pode, porque tudo é, eu creio que tudo é, e que nada é impossível. Basta uma palavra. Oh. Eu não sei o quanto você desanimou nesse processo com relação à criação, mas o Senhor vai te ajudar nesta manhã. Aí Jesus disse, verso 25 e 26 e 27, e eu concluo sem mais nenhuma fala. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Eu vou gravar isso aqui. Eu vou gravar isso. Cadê o verso que eu estou lendo? Qual é? Não, 25. Ó, eu vou gravar isso aqui. Só para fazer um destaque, pastor Júlio. Nós vivemos com uma geração muda e surda. Uma geração que não conversa com os pais e uma geração que não ouve os pais. E Jesus está falando, eu vou tirar esses... Nós temos uma geração que conversa no WhatsApp com todo mundo, mas não tem diálogo para conversar com os pais. Nós temos uma geração e ele vai repreender esse espírito no nome de Jesus. Fala, profetiza para quem está ao teu lado. Fala, o teu filho vai conversar com você. O teu filho vai te ouvir. Os teus filhos não vão ser mudos diante de você. Os teus filhos vão se relacionar com você. Os teus filhos vão te ouvir. Quem crê nisso? Aí o verso continua, 26. E o Espírito gritou, para quem não falava, filho, prepare-se. Prepare-se. Como falava minha mãe, fulano fala tanto que parece que engoliu o homem da cobra. Eu não sei que ditado é esse, mas tudo bem, né? Vem um homem da... Eu não sei como é que é esse negócio aí. Isso é coisa de muito antigo, né? Hã? Alguém já ouviu esse ditado? Né? O homem da cobra? Porque é uma pessoa que fala demais. Nem sei que ditado é esse. Vou ter que procurar, que de repente tem alguma distorção. Né? É igual o viaduto. É Oscar Brito, nego branco. Olha lá, o viaduto dos Cabritos. Eu só vim saber que era Oscar Brito quando vim morar em Campo Grande. Porque para mim era dois cabritos. Né? É igual Ilha de Guaratiba. É William. Aí botaram Ilha de Guaratiba. Era o William de Guaratiba. Aí foi abreviando e ficou Ilha de Guaratiba. Qual é a água que tem ali em volta para ser ilha? Mas voltando aqui, ele gritou, ei, meu irmão, para quem nem conversava contigo, prepare-se, hein? Prepare-se. Agitou violentamente e saiu. Vai sair. Vai sair. Vai sair, vai ter conversa nessa casa de novo. Vai ter alegria nessa casa de novo. Terá paz nessa casa de novo. O menino ficou como morto. Ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, literalmente. Ele vai morrer para as drogas, ele vai morrer para o álcool, ele vai morrer para a prostituição. Quem está comigo? Não, meu Deus do céu. Eles vão dizer, morreu, cadê fulano? Fulano agora não vai mais para a balada. Aí tu fala,
Morreu, mas nasceu para Deus. Aleluia! Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E aí o texto continua dizendo, ele morreu. Aí você vai dar um pulo dessa cadeira agora. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e o colocou pega esse, meu Deus, pega na mão de alguém e fala, Jesus vai colocar os teus filhos de pé, Jesus vai levantar os teus filhos. Oh, meu irmão, aleluia, 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 aleluia. Como ele chega diante de Jesus, jogado no chão, como ele chega diante de Jesus, rolando, rangendo, babando, como ele chega diante de Jesus, mudo e surdo. Mas a igreja de Jesus fala, eu vou colocar de pé. O diabo que quis destruir o teu filho, por causa da tua intercessão, por causa da tua fé, por causa da tua busca, será frustrado. Teu filho não ficará no chão. A tua descendência não foi criada e gerada para a morte. Nós não geramos filhos para a vergonha. Levante a sua mão e diga, eu não gerei filho para a vergonha. Mas para que os nossos filhos estejam de pé, é preciso que nós os levemos àquele que pode levantá-lo ou levantá-los. Uma palavra pode ressuscitar alguém e libertar alguém, mas ele diz, não, eu não quero, eu não tenho fé para sair daqui e a palavra acontecer como aconteceu com... Opa. Como aconteceu com o servo do centurião. Alguns de vocês vão pegar essa palavra e vão levar para sua casa e algo vai mudar lá. Outros vão ter que trazer o seu filho de forma literal e dizer, toca nele, Jesus. E quando você trouxer, todo culto você diz, Senhor, é esse culto que o Senhor vai tocar nele. Eu estou levando, Jesus, toca nele, Jesus, levanta ele, restaura ele, liberta ele, Senhor. E o que Jesus faz é ressuscitá-lo e colocá-lo de pé. Eu termino essa manhã dizendo, o Senhor colocará os nossos filhos de pé. Nossa geração, a geração que saiu de nós ou sairá de nós, não será uma geração que ficará rastejando, mas será uma geração cabeça, será uma geração de cabeça para cima. Se ouvires a voz do Senhor atentamente, uma geração que olha para cima e não uma geração que se arrasta no chão. Esta manhã, eu não sei quem crê, mas o Senhor está mudando condições e situações em algumas famílias. Veja o teu filho ministrando nesse altar. Veja o teu filho orando de joelhos. Veja o teu filho louvando a Deus. Veja o teu filho pregando a palavra. Veja o teu filho se casando. Veja o teu filho se formando.